Começar misturando leite. Uma gema. E a manteiga. Depois eu levo para o micro-ondas por mais ou menos 30 segundos, até o leite ficar de morno a quente e a manteiga derreter. Aí depois eu adiciono o açúcar, uma pitadinha de sal e o fermento e misturo bem. Agora eu adiciono à mistura uma xícara de farinha e misturo bem também. Depois de bem misturadinho, coloco a segunda xícara de farinha. A massa vai começar a ficar mais consistente, mas ainda não está no ponto de pão. Com a massa mais consistente, eu vou dividir a massa ao meio e uma das metades dividir novamente ao meio, que aí eu vou ter 1/4. Esse 1/4 eu vou separar em uma outra tigela e a outra parte de 1/4 também vou separar em outra tigela. Pronto, agora com a massa já dividida em 3 partes, a maior parte que vai ser o miolo da melancia, eu vou adicionar corante vermelho e vou misturar bem. Se precisar, você vai colocando mais corante até ter uma cor do rosa pro vermelhinho assim. Agora eu pego uma daquelas outras partes menores, adiciono o corante verde, que vai ser aquela última camada da melancia, que é a casca. E a mesma coisa, se precisar, vou colocando mais corante até ter um verde bem bonito, para não ficar muito fraco. Voltando para a parte maior, que é o miolo da melancia, a gente vai simular agora as sementinhas com uva passa. Eu vou adicionar a uva passa, vou mexer bem para incorporar bem na massa. Agora com o corante e com as uvas passas já misturado à massa, vou mudar ele ao formato de pão, colocando o restante da farinha. Não vou colocar toda a farinha ainda, vou colocar só meia xícara, que é para eu conseguir desgrudar a massa do fundo, deixar ela um pouquinho mais consistente,
porque eu vou terminar de colocar a farinha sovando na pedra. Aí, só para ter uma ideia, eu vou colocando a farinha nos outros potes, mas eu vou terminar mesmo sovando ela na pedra. Eu vou sovando e colocando farinha, até ter o ponto certo da massa. O ponto certo é quando ela começa a desgrudar da mão, como mostra no vídeo, e ela já fica bem mais consistente. E aí, depois de ter sovado bastante a massa, eu vou fazer uma bolinha e vou reservar essa massa e vou trabalhar com a outra. Faço a mesma coisa com a massa verde. Vou adicionando farinha e vou misturando, vou sovando, até ter aquele mesmo ponto da massa vermelha. Até ela desgrudar da mão e tá bem consistente. Depois também guardo a massa. E a mesma coisa com a branca. Aí eu guardo as massas e deixo elas descansando por mais ou menos 30 minutos. Elas vão crescer um pouquinho. 30 minutos depois, dá pra ver que a massa já cresceu um pouquinho. Vou pegar a massa vermelha, novamente. Vou dar mais uma sovadinha nela, mexer mais um pouquinho só. E aí eu vou guardar ela no formato de um pão mais compridinho. Vou deixar ela já nesse formato compridinho e aí eu guardo. Agora eu vou pegar a massa branca, que é aquela parte entre a verde e a vermelha. Eu vou abrir a massa, um rolo, e vou jogando farinha para não grudar, para conseguir abrir bem. Com a ajuda de um pincel, eu espalho bem o leite na massa, porque depois eu vou enrolar aquela massa vermelha com a massa branca. Então, eu passo o leite para ela conseguir grudarem umas nas outras. Agora eu vou enrolar a branca na vermelha. A massa que sobrou eu coloco para baixo. Vai ficar assim, parecendo um embrulho mesmo. Agora eu vou abrir a massa verde, que é a última camada da melancia. Vou abrir da mesma forma, vou jogando farinha para não grudar. Vou abrir bem. Depois a mesma coisa, passo o leite para eu conseguir grudar uma massa na outra. Porque eu vou fazer a mesma coisa, vou enrolar essa verde. É importante lembrar de deixar a verde para baixo também, e da mesma forma que eu deixei a branca. Nesse caso, eu acabei
não abrindo muito bem a massa, ficou faltando um pouquinho ali. E para conseguir fechar, se faltar, eu uso um pouco de leite para fechar. Aí eu enrolo mais um pouquinho para dar deixar ela um pouquinho mais compridinha. Pego a forma de pão de forma e deixo minha massa ali descansando. Vou deixar ela descansando por mais 30 minutos. Ela vai crescer bem. Olha como a massa cresce. Agora é só colocar para assar. Prontinho, agora é só esperar esfriar um pouquinho e servir. Lembrando que a receita pede 3 colheres de açúcar. Essas 3 colheres não são o suficiente para deixar o pão doce. Então você pode adicionar mais açúcar se preferir.